Olá, fazendo um comentário aqui com vocês, um breve comentário geral sobre a segunda apostila do segundo bimestre do segundo ano. A partir da aula 2, a ONU e os direitos humanos, a apostila vem falando da importância da criação das Nações Unidas, né, uma organização criada oficialmente no período pós-Segunda Guerra Mundial, e uma instituição que foi criada para substituir a Liga das Nações, que era a organização mundial que existia antes, mas que a partir da Segunda Guerra viu que não estava, desenvolvendo assim o seu trabalho frente às nações. Então, a partir da segunda, cria-se a ONU, cujo objetivo era discutir as medidas necessárias para as questões relacionadas à sociedade, principalmente as questões que influenciassem a paz no mundo, né? Questões em defesa da paz do mundo, né? Garantia de paz, questões climáticas, direitos humanos, desarmamento, igualdade de gênero e tantas outras são colocadas aqui. A ONU foi criada por meio da Carta das Nações, né? E a organização prevê as suas metas e as suas missões. E aí ele coloca aqui algum fragmento da carta e vai dizer que os objetivos da ONU são manter a paz, a segurança internacional, desenvolver as relações amistosas entre as nações, realizar a cooperação internacional, né? Vários estados participam dessas nações, e aí ele vai falar da fundação, que contava com 51 membros e que atualmente são 193 membros que participam. Fala da Declaração dos Direitos do Homem, Declaração Universal dos Direitos Humanos, a DUD, que é um documento marco da história dos direitos humanos, elaborada por representantes de diferentes origens jurídicas, culturais, de todas as regiões do mundo. A declaração foi proclamada, pela Assembleia Geral, e ela vem aqui defender os direitos de todos os seres humanos a partir da Segunda Guerra Mundial, que resultou na perca de muitas pessoas, muitas violações dos direitos individuais cometidos pelos governos totalitários, fascistas, nazistas. E esse documento vem com o propósito de defender todos os povos dessas atrocidades. Seguindo a terceira aula, ele vai falar do trabalho, o trabalho no Brasil. No ano passado, a gente, através das atividades, falamos muito da questão do trabalho, O trabalho dignifica, enobrece todo cidadão. O cidadão é um direito do cidadão ter trabalho, ter emprego. E hoje a gente ainda vive essa situação de pandemia que tem gerado muitos casos de desemprego no nosso país, Então muitas pessoas impossibilitadas de ter esse direito garantido, E aí o texto fala: o trabalho possibilita o ser humano transformar a natureza para saciar, claro, as suas necessidades, É através do trabalho que os seres humanos demonstram as suas ações, iniciativas, desenvolvem as suas habilidades. Fala da origem da palavra trabalho, tudo a gente comentou no passado. E aí vem fazer aquela distinção entre trabalho formal e informal. Qual é o trabalho formal? É aquele trabalho onde o trabalhador tem os seus direitos assegurados por intermédio do registro, em carteira ali. A partir do momento que você tem a sua carteira registrada, assinada, você tem garantidos
todos os direitos que estão lá consolidados na CLT, né? Consolidação das leis trabalhistas. Várias dessas leis do trabalho criadas no governo de Getúlio Vargas em favor da classe trabalhadora. E aí o trabalho informal, aquele trabalho onde o trabalhador não tem esses direitos garantidos, né? A gente tem como exemplo aí as pessoas que trabalham o chamado bico, biscate, né? Exercido principalmente por pessoas da construção civil, pessoas que trabalham no comércio, como camelô, com venda, né? O trabalho informal, né? O trabalho onde você exerce, tem uma gratificação financeira ali, mas não tem os seus direitos assegurados. O que é ruim, porque o trabalhador informal, se ele fica doente, ele não consegue um auxílio-doença, ele não tem o direito de pleitear, ele não tem férias garantido, não tem 13º. Mas hoje, a gente sabe que no nosso país muitas pessoas trabalham informalmente por faltar oportunidade de trabalho com registro, trabalho formal. Fala do trabalho infantil, que a gente também falou ano passado, se eu não me engano, a gente até chegou a fazer pesquisa sobre trabalho infantil. Não sei se vocês lembram, mas a gente tem o Estatuto da Criança e do Adolescente, né, que vai falar sobre essa questão, vai defender as crianças, as nossas crianças em relação à exploração do trabalho infantil, que normalmente se dá em função do lucro, né? O trabalho infantil no Brasil se define como toda atividade laboral desenvolvida por pessoas com idade inferior a 16 anos, ou não, em alguns casos, né? Claro que é permitido a partir dos 14 o trabalho aprendiz, né? Na condição de aprendiz. E aí tem toda uma legislação que vai estabelecer ali as diretrizes para o trabalho de jovem aprendiz, como temos hoje no nosso país. Então, há uma fiscalização em torno do trabalho relacionado à criança, mas a gente sabe que existe o trabalho infantil, que muitas pessoas exploram o trabalho infantil, muitas empresas, e que a gente tem que estar atento até para denunciar esse tipo de crime que viola os direitos da criança, né? A criança tem que ter liberdade para aprender, para frequentar a escola, né? Para se desenvolver. E aí, lá no item 4.4, ele vai falar do trabalho escravo ou trabalho análogo à escravidão, né? A gente sabe que a escravidão fez parte da sociedade brasileira durante um bom tempo, mas que hoje, pleno século XXI, as portas quase, né, de outro século, ainda existe no nosso país, né? A gente tem o Código Penal Brasileiro, lá no artigo 149, ele fala que define as condições de trabalho análogo à escravidão. E é crime, né? Prevê punições para quem for condenado por essa prática. Mas, infelizmente, temos muitas pessoas, muitos brasileiros que vivem submetidos a esse tipo de trabalho, que ele vem apresentar quais são as modalidades, né? O trabalho forçado, aquele que o trabalhador é submetido à exploração, sem possibilidade de deixar o local. Aquele trabalho onde o trabalhador exerce o trabalho num determinado local, ali mesmo ele compra o que é da sua necessidade, alimentos, tal, e ele está sempre devendo. Então ele acaba sem possibilidade de mudar essa estrutura de vida, né? Então fica aprisionado ali. Isso acontece muito em fazendas, onde trabalhadores vão, permanecem lá no trabalho, compram as suas coisas todas do proprietário da fazenda a preços altos, e estão sempre devendo e não conseguem sair desse sistema de trabalho, porque estão sempre devendo. Então, vigiados também, né? Não conseguem deixar esses locais. Também outra modalidade, as jornadas
exaustiva, né? Quando se explora demais, o trabalhador trabalha em excesso de horas extras. A gente sabe que a consolidação das leis trabalhistas hoje, ela diz que o trabalho tem que ser 8 horas, 9 horas ou 10, né? 8 com 2 horas extras, 10. Então, se você explora o trabalhador além disso, isso também é considerado, e não paga essas horas extras, é claro, isso é considerado trabalho escravo. Servidão por dívidas é outra modalidade, né? Fabricação de dívidas ilegais referente a gasto com transporte, alimentação. Então você começa a cobrar tudo do trabalhador: transporte, alimentação, aluguel de ferramentas, e vai prendendo o trabalhador naquele tipo de trabalho. Então, para ele trabalhar, ele precisa pagar pela ferramenta, pelo transporte até aquele lugar, pelo aluguel da casa que ele mora ali dentro da propriedade. Isso também é um tipo de modalidade de trabalho escravo. E as condições degradantes, né, do tipo de trabalho, o que caracteriza a precariedade, né, do trabalho, das condições de vida dessa pessoa, que atacam a dignidade humana, né? Com o objetivo de erradicar o trabalho escravo, o Estado brasileiro tem historicamente centrado esforços na repressão ao crime, né? A gente vê nos jornais sempre algumas notícias em relação a isso, né? Esse trabalho, como eu falei, acontece muito, principalmente na zona rural, em minas de carvão, de pedras. Então, não adianta a gente fechar os olhos que ainda existe esse tipo de trabalho na nossa sociedade, que tem que ser combatido pelas autoridades, porque não é possível que a gente aceite uma situação dessa, né? Que a pessoa às vezes acaba se colocando e não tem como sair se não tiver ajuda do poder público, se não tiver ajuda da sociedade. Então leiam a aula 2 e a aula 3 sobre essas questões. São questões que a gente falou ano passado, então só para revisar, e respondam as questões que eu vou colocar na atividade aí no Classroom, tá bom? Para verificação da leitura. Fiquem bem e até breve.